Pensa numa ferramenta que pode transformar um investimento pequeno numa verdadeira fortuna, ou então numa dívida que parece não ter fim. Pois é, no mercado financeiro, essa ferramenta não só existe, como é usada todos os dias. Bora desvendar juntos o segredo desse multiplicador oculto dos investimentos. Parece até que desafia as leis da matemática, não é verdade? Perder mais de 100% do que foi investido. Mas olha, no mundo das finanças, isso não só é possível, como já aconteceu, e com alguns dos maiores nomes do mercado. E a causa por trás disso tem um nome: alavancagem. Mas calma, antes da gente ver os desastres e, claro, os triunfos que a alavancagem pode trazer, a gente precisa entender direitinho o que ela é. E a resposta, eu garanto, é bem mais interessante do que só pegar dinheiro emprestado. É tipo assim, a alavancagem é como usar um guindaste para levantar um peso que seria impossível erguer só com a força do braço. O fundo, de repente, passa a controlar um volume de ativos muito maior do que o capital dele permitiria. E qual o resultado? Seus ganhos são amplificados. Mas, se o guindaste falhar, a queda também é muito, mas muito maior. Ok, já entendemos o o quê. Agora vamos para o como. Na prática, como é que um gestor de fundo consegue esse poder de multiplicação? Bom, basicamente ele tem uma caixa de ferramentas com duas opções principais. De um lado, a gente tem a alavancagem financeira. Essa é mais fácil de entender. O fundo vai lá, pega um empréstimo e compra mais ações. Simples, direto. Do outro lado, a coisa fica mais sofisticada. É a alavancagem sintética. Aqui, em vez de comprar a ação em si, o fundo faz um contrato, um derivativo, que basicamente imita o desempenho daquela ação. É como apostar no resultado de uma corrida sem precisar comprar o cavalo, sabe? Você não é dono do ativo, mas tem toda a exposição ao ganho e, claro, à perda. E é exatamente aqui que a história começa a ficar perigosa. Porque esse poder de amplificar as coisas não sabe distinguir se o resultado é lucro ou prejuízo. A mesma força que pode deixar um fundo milionário pode levar ele à ruína e, pior, arrastar todo o mercado junto. E esses riscos vêm em cascata, um puxando o outro. Começa com o investidor, que pode perder tudo e ainda sair devendo. Daí o problema passa para o mercado, porque quando um fundo quebrou e precisa vender tudo a qualquer preço, isso distorce o valor dos ativos para todo mundo. E, no pior cenário, vira uma onda de choque que ameaça a estabilidade do sistema financeiro inteiro. É um efeito dominó que ninguém, absolutamente ninguém, quer ver começar. Ah, mas isso pode parecer só teoria, né? Pois a história nos deu um exemplo bem real e bem brutal. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o final dos anos 90, e conhecer a história de um fundo chamado Long Term Capital Management, ou para os íntimos LTCM. Guardem bem este número, 25:1. Essa era a proporção da alavancagem do LTCM. Para cada dólar que os investidores colocaram lá, o fundo controlava $25 em ativos. Era uma aposta gigantesca, cheia de confiança, numa escala que pouca gente tinha visto até então. E quem é que estava por trás dessas apostas? Verdadeiros gênios da matemática, incluindo 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Eles criaram modelos super complexos que, na cabeça deles, provavam que os mercados sempre voltariam à média, que sempre se comportariam de forma racional. Eles não só acreditavam que tinham a fórmula perfeita, eles tinham certeza absoluta. Acontece que o mercado não está nem aí para prêmios Nobel. Uma crise totalmente inesperada na Rússia foi o cisne negro que ninguém viu chegando, e aqueles modelos matemáticos perfeitos se despedaçaram em questão de semanas. As perdas foram tão absurdas e tão rápidas que o governo americano teve que organizar um resgate às pressas com vários bancos para impedir que o LTCM levasse o sistema financeiro global inteiro para o buraco junto com ele. De um dia para o outro, o que era racional simplesmente deixou de ser. O colapso do LTCM foi como um alarme de incêndio que acordou os reguladores do mundo inteiro. Ficou muito claro que deixar um poder tão grande quanto a alavancagem sem nenhum tipo de supervisão era como deixar uma bomba relógio bem no coração do sistema financeiro. Desde aquele episódio, reguladores como a CVM aqui no Brasil e a SEC lá nos Estados Unidos criaram uma espécie de manual de 4 passos para tentar domar esse risco. Primeiro, vamos definir o que é alavancagem. Segundo, vamos criar uma régua para medir isso. Terceiro, impor limites claros. E quarto, e muito importante, exigir transparência total. O objetivo é bem simples: criar um sistema com menos surpresas e muito mais segurança para todo mundo. E essa citação da CVM resume perfeitamente o dilema todo. A alavancagem, sim, pode gerar retornos incríveis, mas ela também amplifica todos os riscos. Então, a grande questão para os reguladores é: como é que a gente permite que os fundos busquem lucros maiores sem colocar todo o castelo de cartas em risco?
E isso nos leva à pergunta final, uma tensão que praticamente define o mercado financeiro de hoje. Será que é possível ter a recompensa da alavancagem sem correr esse risco mortal? Ou será que essa busca sem fim por retornos cada vez maiores vai sempre nos levar para a beira do precipício? No fim das contas, a alavancagem é que nem fogo. É uma ferramenta poderosíssima que pode aquecer, que pode construir, mas que se sair de controle, queima tudo ao redor. E enquanto os reguladores tentam construir barreiras de contenção, a busca por performance vai garantir que essa força poderosa e muito perigosa continue sendo uma das grandes protagonistas da história das finanças.